Então, nesse momento, convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos, que possamos fortalecer uma conexão junto com a espiritualidade, agradecendo aos mentores que nos acompanham desde antes do nosso encarne, muitas vezes, nos dão toda a sustentação no nosso dia, nos dão toda a nossa sustentação durante o sono, nos auxiliam nas nossas decisões, nos auxiliam quando pedimos a ajuda do alto. Vamos agradecendo também a presença dos mentores deste trabalho, Espírita Soul, desses queridos que nos dão todo o amparo, não só durante esse Evangelho aos domingos, mas também durante toda a semana, que fazem conosco uma conexão por pensamentos, uma conexão por objetivos em comum, nos fazendo lembrar dos assuntos ao qual tratamos ao longo da semana, assim como também daqueles estudados todos os domingos nos Evangelhos. Vamos agradecendo a presença também dos mentores de nossos lares, companheiros que nos dão todo o carinho, toda a atenção a nós, a nossa família, que nos dão auxílio nas dificuldades do lar, que cuidam de nós e dos nossos amados em nossos lares, neste que é o nosso primeiro ambiente de aprendizado, onde muitas vezes temos conflitos, mas com o amparo, com a sustentação do Evangelho do Cristo, que nós sempre tenhamos as melhores decisões, que nós tenhamos o auxílio dos mentores de cada um, para que as resoluções que nós trazemos desta e de outras vidas possam ser ocorridas, possam ser finalizadas e não mais postergadas para as próximas encarnações. E assim a gente vai junto com esses irmãos, abrindo as portas de nossa casa, permitindo a entrada das equipes de limpeza, de proteção e de higienização representadas pelos índios Itaporãs, Procotás, os pretos da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Sulamia. Esses irmãos vão adentrando a nossa casa, passando por todos os cômodos, limpando, higienizando, retirando formas, pensamentos, miasmas, deixando tudo muito limpo, tudo muito claro, purificando os ambientes, limpando com suas ervas, deixando tudo muito preparado para esta noite. À frente da nossa casa nos aguarda Ricardo, seus arqueiros e lanceiros, e vamos pedindo a ele que deixe um ou mais de seus soldados à frente de nosso lar, guardando e protegendo contra toda e qualquer investida, e que seja protegida pela vontade do Pai. Só tenha permissão de entrar em nossos lares aquilo que for autorizado por Ele. Vamos também vendo a nossa casa nesse momento, iluminada como um grande farol, guardada, protegida por uma redoma. No seu topo é hasteada uma bandeira, e esse farol reluzente que se torna o nosso lar atrai os espíritos, os irmãos da erraticidade que estão em desdobramento, que possam participar do nosso Evangelho de acordo com a sua vontade, o seu interesse, com o seu objetivo irmanado com o nosso. Vamos também agradecer e pedir a presença das equipes de Dr. Bezerra de Menezes e do querido professor Eurípides Barçanufo, no instante em que saudamos os apóstolos, os primeiros cristãos, Paulo de Tarso,
Maria de Magdala, os primeiros discípulos, os apóstolos, criaturas dedicadas no Evangelho do Cristo, dedicadas na sua divulgação, dedicadas na sua vivência, exemplares para nós, pois eram pessoas comuns que atenderam o chamado, que com muito esforço e com muita vontade fizeram com que hoje pudéssemos estar aqui reunidos para o estudo do Evangelho do Cristo. Vamos sentindo a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré. Vamos sentindo todo o seu carinho, toda a sua serenidade, cuidando de nós, nos dando amparo, sustentação, principalmente nos momentos mais delicados, que nos sentimos mais sozinhos, mais frágeis. Sempre teremos a nossa mãe conosco. Que não nos esqueçamos. E vamos sentindo a presença calorosa e iluminada do Cristo, que nos recebe de braços abertos, como se estivesse esperando um filho perdido, dando guarida, dando sustentação e mostrando principalmente o caminho ao qual somos eternamente gratos por estar nesse momento, hoje, na possibilidade, na consciência de mais um estudo para o espírito imortal. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos hoje reunidos, encarnados, por termos saúde, por termos a nossa família, pelas oportunidades que recebemos todos os dias. Dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por início a mais um Evangelho na noite de hoje. Espero que todos estejam bem. E bora para mais um estudo. Tá baixo mesmo, pessoal? Eu tô com o microfone aqui no máximo. Vou deixar mais próximo da minha voz, então. Tá? Aparentemente tá baixo mesmo, mas eu não consigo aumentar. Acho que ele tá no máximo do volume dele. A música de fundo tá alta, tá atrapalhando a voz ou não? Dê um feedback aí para eu fazer um ajuste aqui, tá? Boa noite, Zezé, tudo bem? Então tá bom, beleza, gente. Não, você vê, tem algumas pessoas que tá mais alto, tá mais baixo. Então tá bom, gente, fechou. Então vambora. Vou começar a falar mais alto. Vou gritar aqui hoje. Não, vou gritar não, tô brincando. Bora lá, vamos falar sobre uma passagem do Evangelho de Mateus,
que está nos versículos, capítulo 5, né? Versículo 12 a 16. Esqueci de fazer um ajuste aqui. Agora eu não vou conseguir mais também. Mas não é de áudio não, tá, gente? É pro YouTube. A passagem de Mateus diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Se o sal se tiver tornado insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? Né? Se o sal perder tudo aquilo que ele tem, como que ele poderá ter o sabor restaurado? Para nada mais presta, senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, e ninguém acende uma candeia e a coloca sob o alqueire, mas no velador, e assim alumia todos que estão na casa. De tal modo, brilhe a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então, Mateus capítulo 5, versículo de 12 a 16. Na enquete de hoje, aqui no Instagram, eu brinquei, né? Fiz o que você prefere, açúcar ou sal. Não trouxe uma reflexão, mas a reflexão fica para agora, né? Quanto que vocês percebem, o quanto que vocês consideram importante o papel de vocês na sociedade, nos lugares que vocês convivem? O quanto vocês acham relevante o papel de vocês? O quanto vocês acham que dão para o gasto? Ou vocês acham que poderiam fazer mais do que fazem? Ou mesmo têm uma certeza de que, eu não produzo nada? O que vocês sentem em relação a isso? Vocês se sentem funcionais na sociedade? Mais ou menos? Ou incapazes de produzir aquilo que gostariam? Qual que é a nossa relevância, né? No caso, qual é a relevância que vocês sentem, que vocês têm também, dentro da família de vocês? Quais as lições que vocês têm deixado para os pais de vocês, para os filhos, para os irmãos, para as esposas, para os maridos? Quais os exemplos que vocês têm deixado lá no trabalho, para os seus companheiros, dentro da casa espírita que vocês frequentam? Eu acredito que vocês sejam exemplos, né? Vocês são aquelas pessoas que, no momento da ausência de vocês, né, serão lembrados pelas boas ações, por aquilo que fizeram, né? As pessoas sentirão falta de vocês. Quais são as impressões que vocês têm em relação a isso? O que vocês acham? A gente só vai ter certeza mesmo perguntando para elas, né? Mas o que vocês sentem disso em relação, né? Eu queria que vocês dessem o parecer de vocês. O que vocês sentem em relação a isso? Beleza? Ah, boa dica aí, hein? A Rosana falou que com o fone fica bom. Aí eu já vou ver aqui os comentários de vocês, que a Helena já postou e a Angelina também. Então, o sal, gente, ele é uma comparação muito interessante que Jesus faz, né? E traz pra gente como referência em relação a nós. O sal é um minério, né? Acaba servindo pra gente de condimento. Ele tem uma história muito legal, né? Porque o sal já foi moeda de troca ao longo de toda a história. E imagina só, né? Comer um pedaço de carne sem sal, comer uma salada sem sal. É ruim, né? É estranho, é algo sem gosto, sem sabor. E o sal ainda auxilia uma coisa muito bacana, que é preservar alguns alimentos e permite então que ele tenha uma vida mais longa, né? O seu consumo possa ser prolongado. Então, o sal, aonde quer que a gente o encontre,
na natureza, a gente encontra ele na terra, encontra ele no mar, ele é um produto incorruptível. Ele se mantém sempre puro. O sal, ele nunca recebe, ele sempre oferece. Se a gente fizer misturas, o sabor do sal sempre vai prevalecer, ou na maioria das vezes vai prevalecer. Não posso falar como um químico, né, porque eu não tenho esse gabarito, mas muitas vezes ele vai prevalecer. Se a gente misturar, por exemplo, o sal com o açúcar, a gente vai sentir mais o gosto do quê? Né? Do sal. Então, o sabor do sal sempre será mais acentuado. Então, Jesus usa todas essas referências para falar desse produto, desse minério. E quando ele fala essa mensagem, quando ele explana essa mensagem, vós sois o sal da terra. A quem que ele estava se referindo? Para quem ele estava falando? Ele estava falando lá para os fariseus, para os publicanos, ele estava falando para as pessoas no momento de um milagre, de uma cura? Não, foi um momento diferente. Ele estava falando aquilo para todos os seus discípulos, para todos aqueles que o acompanhavam, para os seus apóstolos. Então, ele não estava falando isso para qualquer um, ele estava falando para pessoas que já o conheciam, que já estavam tentando entender ou captar a sua mensagem. Pessoas que tivessem algum discernimento em relação a todas as falas e todos os exemplos de Jesus. Aquelas criaturas seriam o sal da terra, seriam a luz do mundo. Por quê? Porque eles já tinham, né, um pouco de discernimento, de conhecimento em relação a tudo que Jesus vinha trazendo. Então precisava ter um pouquinho de bagagem a mais para poder assimilar a importância, o grau, a relevância que era se sentir esse sal da terra. Mas será que aquelas criaturas se sentiam assim mesmo? Jesus queria, ao dizer isso aos seus discípulos, o quê? Que o sal da terra, ou melhor, que os seus discípulos, assim como o sal da terra, eles mantivessem sempre o seu coração puro, assim como o sal, incorruptível, que eles não recebessem más influências, assim como o sal consegue manter também e preservar as suas qualidades. E os espíritas também são atuais discípulos de Jesus. Somos chamados a trazer novamente, como todos os outros cristãos que ouvem a mensagem, a levar, a propagar esse recado novamente, né, com uma nova visão, mantendo as mesmas vestes, mas uma nova compreensão, levando essa luz no mundo, através de todos esses ensinamentos que o Evangelho nos traz. A Angelina disse que busca ser útil nas casas espíritas e nos trabalhos voluntários. Aliás, lá a gente tem que ser, pelo menos a melhor das nossas máscaras tem que ser lá, né, gente? Porque imagina a gente usando da nossa transparência total na casa espírita. A gente lá tem que ser o primeiro lugar onde a gente tenta ser bom, né? O primeiro lugar devia ser a nossa casa, mas o centro espírita tá valendo, porque lá é onde a gente busca esse aprendizado, né? A Helena perguntou, como mãe ou como professora? Ela se vê importante sim. E a Ariadne, tento fazer a diferença sempre que possível. A Edna, acredito que sou muito presente na vida profissional e pouco na vida familiar. Olha que legal ter essa percepção. E a gente vai perceber essas características que nós temos
em cada um desses lugares que a gente frequenta, né? Em cada um desses lugares que a gente está, justamente porque a gente, como eu falei, a gente acaba usando máscaras, né, de proteção. Nem todo lugar a gente pode ser quem a gente gostaria de ser, né? O Serginho, tudo foi uma busca de anos. Hoje eu diria que sou muito importante nas minhas tarefas e obrigações espirituais, principalmente na sustentação e no auxílio. Muito bacana. E a Rosana, eu sou servidora pública. Eu me sinto extremamente responsável por passar uma imagem diferente daquela que as pessoas têm de que o servidor público não trabalha. Olha, acho que minha mãe se identifica aí com você, viu, Rosana? Minha mãe também é servidora pública. E é muito legal ter essa visão, né? Porque justamente você quebra os paradigmas. E aí eu falei da gente não conseguir ser igual em todos os lugares, e isso quebra o paradigma em nós mesmos. Porque às vezes a gente coloca uma máscara de defesa e de proteção, e a gente tem que de fato mostrar e dar o exemplo e correr o risco, né, do julgamento. Mas e aonde estaria o sacrifício se não colocássemos, né, essa nossa verdade acima de tudo e de todos, independente do preço que nós pagaremos? Aí a Cíntia, procuro ser minha melhor versão dentro da família, na escola que dirijo, na casa espírita que trabalho, na sociedade ao qual eu convivo. É isso aí, a gente vai tentando sempre buscar e oferecer o melhor que a gente tem nesses lugares. A Rosana complementou, né, a questão do servidor público, que ela fica bastante chateada com esse conceito criado pela sociedade. Mas eu falo melhor das máscaras, né, porque é inevitável que a gente não acabe utilizando. Porque a gente ainda não tem essa segurança. Quando a gente se sente seguro de quem nós somos, de quais são as nossas verdades, a gente vai pisando em ovos, né? Então a gente acaba criando essas cascas, essas proteções. Quando a gente se vê mais lúcido, que a gente não tem mais medo do julgamento, o preconceito das pessoas não nos afeta mais por conta das nossas escolhas, a gente vai se tornando mais dono de nós, mais donos da nossa verdade, e isso não vai, ou qualquer coisa não vai mais incomodar a gente. Essas máscaras, elas vão ficando de lado, né? A gente vai abandonando elas. É algo muito orgânico, é algo muito natural. E a gente também não tem que ficar se culpando por eu queria ser desse jeito e não consigo. Às vezes a gente não consegue mesmo. As circunstâncias não permitem. E aí cabe a gente a tentar fazer o nosso melhor dentro daquela máscara que a gente está usando. A Leila comentou, concordo, minha saga diária também é a mesma da Rosana. E a Angelina, aqui em casa a convivência tem melhorado muito, principalmente depois que comecei a fazer o ESD, né, que é o estudo da doutrina espírita, e o Evangelho no lar. Olha, Angelina, isso é muito bacana, porque quando a gente está focado na parte evangélica, focado na parte de aprimoramento pessoal, moral, a gente acaba percebendo essa mudança, né? Então, os estudos da doutrina espírita, eles fazem com que a gente perceba, realize pequenas mudanças em nós, na forma de enxergarmos as coisas, da compreensão de algumas coisas. O Evangelho no lar é outro, nem se fale, né? O Evangelho no lar é um momento sagrado, um momento sacro. Ele não eu gosto de fazer uma correlação. É como se a gente transportasse, para quem é católico, para quem é evangélico, transportasse a igreja para dentro da nossa casa. No caso do espírita, a casa espírita para dentro da própria casa. A gente acaba querendo ou não fazendo com que a nossa casa seja um templo. A nossa casa é um templo. E quando a gente faz isso e traz toda a espiritualidade para conosco, conscientemente, a gente vai percebendo todos os dias do quanto sagrado é esse lugar, do quanto abençoado é esse lugar. E aí a gente vai percebendo que o Evangelho no lar nada mais é do que o ápice
Mas a partir do momento que eu faço as minhas pequenas preces, a partir do momento em que os meus pequenos hábitos dentro da minha casa mudam, a gente já vai mudando a energia, já vai mudando a vibração. É muito legal isso. Então, eu falei, o Evangelho no Lar acaba sendo só um fechamento. E é uma forma para quem não tem a frequência numa casa espírita, para quem não tem uma frequência na igreja, para quem não tem uma frequência evangélica, de fazer com que a casa se torne esse ambiente importante. Essa é a minha visão em relação ao Evangelho no Lar, tá? Ao Serginho, eu quando aparece um aluno novo ou pessoa, cliente, já lasco desde do início, já falo das minhas sombras. É já bem transparente, né, Serginho? Já falo, ó, é assim, meu amigo, sou desse jeito. Corre o risco aí, ó, pra você não correr o risco de passar por alguma situação aí. Aí a Cris comentando aqui, verdade, Rafa, somos indivíduos, ou seja, indivisíveis, embora tenhamos nossos papéis sociais para desenvolver. Perfeito. Primeiramente, precisamos realizar uma reforma íntima e cuidar do nosso interior. Quando cuidamos da nossa casa interior, nosso espiritual, ficamos bem com todos os papéis que devemos desempenhar. É isso. Perfeito. É isso aí. Dando sequência. Então, alguns dos bons exemplos que vocês acabaram de trazer, né, dos comportamentos que vocês tentam ter, que vocês percebem que vocês têm nesses ambientes, acabam se encaixando naquilo que Jesus quis dizer, que esse é o motivo de sermos o sal da terra, né? O bom espírita, o bom cristão, ele tem que oferecer aquilo que ele tem de melhor. Então, o bom espírita, ele é nada mais do que um verdadeiro cristão, porque ele estará oferecendo aquilo que conhece do Evangelho, aquilo que Jesus trouxe. E aí entra a dificuldade daquilo que a gente estava falando, da gente tentar ser um bom cristão no meio dos maus, que a nossa sociedade é uma sociedade do mundo de provas e expiações, né, gente? Então, é cheia de misérias, é cheia de mazelas, é cheia de injustiças, como a gente já falou recentemente, né, do bem-aventurados os justos, é cheio de gente desonesta, é cheio de gente insensata, inconsequente, cheio de gente passional. E nós, querendo ou não, também podemos ter um pouquinho resquícios dessas mazelas, dessa desonestidade, dessa insensatez, desse orgulho todo. A gente ainda tem alguns aspectos e a gente está tentando, né, se livrar através de autoconhecimento, que é o único jeito que a gente consegue, né, fazer essa mudança, essa transformação para o homem novo. Então, a gente vai tentar ser mais altruísta, menos egoísta, a gente vai tentar ser mais sincero, menos falso, menos hipócrita com as pessoas. Nós vamos tentar ser mais fiéis nos nossos relacionamentos. A gente vai tentar mostrar resignação no meio das pessoas que estão revoltadas. E nos dias de hoje é muito, muito difícil, né, ver essa resignação nas pessoas em relação a tudo que acontece, desde o que acontece no nosso país até o que acontece em todo o mundo. Então elas acabam ficando impacientes, ficando revoltadas, raivosas, e aí tudo isso a gente tem que trazer a pacificidade, a virtude,
Então, a gente tem que, através desses nossos comportamentos, mostrar o nosso melhor, longe de todos os vícios e de todas as paixões que a gente vê na nossa casa, que a gente vê na rua. Então o mundo está cheio de cristão. Cristão é o que mais tem, né? A maior religião do mundo é a cristã. Mas o que tem de cristão da boca para fora, eu diria que poderia ser a grande maioria. Porque é muito fácil a gente falar que é cristão, mas a hora que vê uma manchete, a hora que vê uma postagem nas redes sociais, que a gente não concorda, que a gente não gosta, qual é o nosso comportamento? A crítica, o julgamento, ou a gente vai lá e escreve, externa aquilo. Então, essa semana a gente viu o caso lá, o triste caso da criança que entrou lá na clínica veterinária e matou os animais. Tem coisas que a gente olha e fica chocado, né? Qual é o sentimento que nós vamos externar? Por isso que é difícil ser o cristão, porque a gente ainda não consegue ter o comportamento do cristão puro, né? Do cristão verdadeiro. A gente está tentando ser cristão, estamos tentando ser pessoas melhores. Então a gente, por isso, pratica o evangelho no lar, por isso a gente vai às igrejas, por isso a gente vai às casas espíritas, para a gente tentar entender o que é essa filosofia cristã, que é algo que é transformador em nós. Então, quando a gente vê alguém ajudando as pessoas nas ruas, que a gente não concorda, não gosta, que a gente condena, mas a pessoa está lá, dando exemplo, fazendo uma coisa que você não faz, por que eu vou criticar? Por que eu vou falar contra aquilo que aquela criatura está fazendo? Uma vez eu vi uma crítica em relação ao Chico Xavier, né? Eu não me lembro o que a pessoa falou, mas eu me lembro do argumento que usaram contra ela. E o argumento é o seguinte: você pode até não concordar, mas se você não fez nessa encarnação 10% do que aquela criatura fez de bondade para com os outros, você não tem argumento, você não tem motivo para falar dela. E isso serve para todas as pessoas que a gente vê fazendo bem também, né? Então, muita gente acaba achando que a caridade cristã é uma bela de uma máxima, é tudo muito bonito, fazer caridade, adoram falar sobre ela, mas não existe a prática da caridade cristã, que é justamente esse ponto. É o fechar a boca na hora certa, é o colocar a água na boca, né? Na hora que estiverem falando mal de alguém, que às vezes no seu pensamento você até concorda, e você tá louco para dar a sua opinião. Ou mesmo você é o primeiro a falar. Se você é o primeiro a falar, já pega o copo de água e já coloca na boca. Já anda com um copo de água do lado, porque é o melhor treino que a gente tem para justamente não cair nessa tentação e nessa falta, né? Então, tem tanto exemplo bom. E por que as pessoas que se dizem cristãs não seguem esses preceitos bons? Por que elas não seguem? Por que elas não fazem igual ao invés de realizar a crítica? Qual é a falta de clareza que está faltando na mensagem do Cristo, né, nessa mensagem religiosa professada através do Evangelho, que elas não compreenderam? Ou estão faltando de verdade referências práticas. Então, qual é a referência prática? O cara que vai lá pregar na igreja, o padre, o pastor, o palestrante na casa espírita. É muito lindo ele ser um orador. Ele está praticando aquilo que ele está fazendo?
Se esse cara pratica aquilo que ele está fazendo, põe a mão na massa de verdade e não é só um falador, ele é um exemplo prático. E tem exemplos práticos que não falam também. Então, às vezes a gente não está enxergando pelo prisma correto. Às vezes a gente está tendo uma interpretação equivocada dos ensinamentos do Cristo. Ou pior, né? O nosso orgulho fala assim, eu já entendi qual é o recado. Eu não preciso entender mais. O que eu faço já tá bom para mim. Eu já ajudo bastante. Mas será que é o suficiente? Será que esse bastante é o suficiente ou é o necessário para sua alma? Será que quando a gente oferece uma esmola por caridade, ela é suficiente? E a gente pensa assim, nossa, a minha parte eu já fiz e fico com a consciência tranquila? Tem muita gente que é assim. Mas a hora que você enxerga a mensagem, vós sois a luz do mundo, a gente tem que entender que ser a luz do mundo é como ser um farol forte, super potente, que ilumina a grandes distâncias, grandes milhas, grandes quilômetros. Tira, toda a escuridão. E como é que a gente vai fazer isso se a gente não pôr a prática na ativa? Então, para a gente conseguir iluminar esses caminhos, a gente precisa se conhecer. Por quê? Enquanto a gente tiver trevas dentro de nós, enquanto os caminhos ainda forem duvidosos, quem é professor, por exemplo, vários de vocês acabaram mencionando, escola, os alunos e tudo mais, quem é professor de uma determinada disciplina, ele não vai ensinar algo que ele não tem certeza. Ele não vai trazer achismos para os alunos. E é a mesma coisa da pessoa que está levando o evangelho. Ela tem que ter muita certeza do evangelho em si, para iluminar as suas escuridões, as suas trevas, e aí auxiliar e iluminar os caminhos. Então, professar a fé espírita, a fé cristã, ela não é uma tarefa fácil. A gente tem que abandonar todos os velhos hábitos, que são aqueles vícios, aquelas atitudes ruins que nós temos. E aí a gente vai conseguir, de fato, fazer essa transformação em nós, Quanto mais a gente busca esse autoconhecimento, e esse processo de autoconhecimento, dependendo da necessidade que a gente tem, dependendo daquilo que nos machuca, dependendo daquilo que nos fere, dependendo daquilo que a gente quer mudar em nós, vai exigir mais tempo. E é indispensável que nós tenhamos sempre. Nós precisamos ter sempre persistência. Vontade de recomeçar a cada tropeço. Isso é exemplo. Então a gente tem que ter esforço nos nossos estudos, esforço na meditação que a gente vai fazer, esforço na tentativa de cultivar esses novos hábitos, esforço na nossa oração, disciplina, gente? Tudo isso é disciplina. E acima de tudo, a gente tem que ter muita renúncia, porque a gente tem como a compreensão de que somos seres espirituais, reencarnantes, de múltiplas possibilidades nas próximas encarnações, a gente tem que compreender os nossos atos, de que eles geram consequências.
E se a ação que eu tive gerou uma consequência que não foi muito boa, eu preciso renunciar os vícios, renunciar às coisas que ainda machucam a gente, mas que a gente se sente confortável, para justamente a gente conseguir evoluir. E isso nos auxilia e auxilia também as pessoas ao nosso redor. Então a gente precisa do que a gente falou semana passada, né? Vigilância mental, de boa vontade. E aí a gente, tendo essa disciplina, consegue aplicar a doutrina nas intimidades da nossa vida. Quem disse que seria fácil? O Raul Teixeira já tem lá a frase, né? De que é difícil, que não é fácil ser espírita. É uma tarefa difícil, porque ela exige uma mudança que nem todo mundo está preparado ou quer realizar em si, né? A abnegação, a resiliência são coisas muito conflituosas com a matéria, muito conflituosa com aquilo que o mundo nos pede. E aí a hora que gera esse conflito é quando a gente é testado. E se a gente não tiver persistência, a gente falha, a gente erra. E aí cabe a gente perceber esse erro e levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então, como diz o Evangelho, né, como diz Kardec, aliás, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo quê? Pela sua transformação moral, pelos esforços que realiza para vencer o quê? As más inclinações que tem. Essa é a característica verdadeira do espírita. Não é um ser de luz, não é um ser abençoado, não é um santo. Ninguém vai morrer aqui já e ser beatificado. A gente está tentando só simplesmente ser diferente, ser melhor. E isso é o recado de hoje, né? É que nos torna bons espíritas, bons cristãos. O verdadeiro espírita não é aquele que crê só nas manifestações, né? Mas faz bastante bom uso e proveito desses ensinamentos trazidos nas manifestações. O pessoal gosta de falar, é importante ir na casa espírita, né? O pessoal gosta de tomar passe, mas a palestra, ela é a parte mais importante do que o passe, porque é na palestra que eu vou ouvir aquilo que eu preciso exercer em mim. O passe pode me reenergizar, pode me trazer outros benefícios, mas o moral, que é o que auxilia lá no passe, é a palestra que vai trazer. Então, para que a gente consiga ser recebido, né, por Deus nesse banquete de felicidade que são as bem-aventuranças, Deus não vai perguntar o que a gente sabe, o que a gente tem, mas qual o bem que foi feito, o que nós fizemos de útil nessa encarnação. Então, agindo assim, a gente vai ser o sal da terra. Nós seremos a luz para o mundo. Assim como foram os apóstolos, assim como foram os discípulos do Cristo, ali na primeira hora. E a gente, como trabalhadores da última hora, vamos receber a mesma quantia do que aqueles que estão com Jesus há muito mais tempo. Porque a oportunidade, a luz chega para todos, né? E isso permite que todos tenham essa oportunidade de regeneração. E é tão bacana, né? Porque a gente vê que os ensinamentos de Jesus, que oferecem tantas bênçãos e consolações para as almas, é reforçado, é abençoado através da doutrina espírita.
que nos mostra as oportunidades de todos os dias nós podermos recomeçar. Então, que a gente absorva, né, essa mensagem quase que todos os dias como um norte, né, como um caminho pra gente se sentir valorizado, pra gente se sentir importante, pra gente, naqueles momentos que a gente não tá legal, né, às vezes a gente não tá bom, cara, a gente é o sal da terra. Cara, a gente é a luz do mundo. Se o mundo tá difícil, se ninguém não fizer nada, ele não vai mudar. Se a gente não der o exemplo, se a gente não mostrar quais são os caminhos, as pessoas vão continuar fazendo o caminho errado. Vão continuar escolhendo errado. Ah, mas elas... Vejo muita maldade no mundo, tal. Escolhas daqueles espíritos. Quantos espíritos, quantas almas vocês conseguem mudar através do exemplo de vocês? Fica essa reflexão aí para hoje à noite. A Cris comentou aqui: quando cuidamos da nossa casa interior, nosso espiritual, ficamos bem com os papéis que devemos desempenhar. Acho que já tinha lido essa, né? Aí a Michelle: acredito a reforma íntima nos ajuda a oferecer um melhor convívio com os demais. E a Cris: ou seja, nosso sal está em Cristo Jesus sempre. O espiritismo é maravilhoso, disse o Felipe Prazeres. Nós espíritas nem tanto. É verdade. Mas isso serve para todo mundo, né? Para qualquer cristão. Infelizmente, a filosofia cristã, ela é muito deturpada, né? Foi muito deturpada. Ao longo do tempo, ela continua sendo para interesses, né, do homem. Helena disse que esse caso foi tão triste que eu citei do menino, né? Porque é óbvio que essa criança e a família precisam de ajuda. E aí entra o olhar que a gente tem. Por mais ódio, por mais indignação, uma série de outros sentimentos que afloram em nós, né? Quando a gente vê isso, quando a gente viu outro dia um vídeo do cara tacando álcool no morador de rua, né? E depois jogando fogo. Quando a gente vê esses absurdos, a gente fala assim: meu Deus do céu, isso não vai acabar, né? Infelizmente, são almas doentes. E essas criaturas, para elas aquilo é normal. E se enquanto a gente não olhar essa maldade como uma doença, e os espíritos já diziam, né, que a Terra é um hospital, tem as características de um hospital ou de um presídio, né, onde estão as almas mais perturbadas, a gente não vai entender. A gente vai continuar indignado, a gente vai continuar tendo raiva, e o que a gente precisa nesses momentos é manifestar sentimentos de compaixão, sentimentos de prece, né? Porque é o que a gente pode oferecer de melhor. Então, quando alguém fala alguma coisa sobre isso, ou eu não falo nada, se eu não estou preparado, ou eu vou tentar trazer essa visão, porque aquelas pessoas que às vezes estão maledizendo aquilo, talvez elas não estejam preparadas. O coração delas está tão petrificado do mal que elas não conseguem, né? A luz não consegue penetrar assim. Então elas precisam ser trabalhadas com o tempo. Aí a Cris comentou: Rafa, mas hoje fiquei muito triste com o comportamento de uma pessoa aqui em Minas que agiu com extremo racismo, dizendo coisas inimagináveis que nem tenho coragem de replicar aqui. É mais um desses exemplos como esse que eu citei agora. Não critiquei na postagem, mas meu coração ficou muito apertado. E o nosso coração vai ficar apertado, gente. Vai ficar apertado porque a gente tem essa humanidade ainda. O que a gente tem que controlar é a passionalidade. E a gente tem o discernimento, a gente tem a compreensão de quem são aquelas criaturas, de quem nós somos e como que a gente pode ser útil.
A Helena comentou: acordar, colocar a água na boca e só engolir antes de dormir. Seria o ideal. Procuro ser o exemplo prático, agir de acordo com o que falei na tribuna. Vivo me policiando, autoconhecimento é imprescindível para isso, disse a Cíntia. E Washington, tem muita gente que acha que ajudar com uma cesta básica é fazer a caridade em si. Também é, mas a caridade não se resume a apenas isso. Exatamente, Washington, perfeito. Disciplina, orar e vigiar, como disse a Leila Pontes aqui, muito bom. E se a gente não está atento, não vigia, a gente sucumbe mesmo. Aí não vigiou, entrou lá e fez o comentário, que depois a gente fica pensando, caramba, precisava ter feito esse comentário? É a consciência trabalhando em nós. Washington perguntando se eu sou palestrante em centro. Eu sou uma pessoa descentralizada hoje. Na cidade onde estou morando, eu ainda não conheço os centros, ainda preciso fazer uma varredura, conhecer. Estou há 2 meses só que ainda não conheço, mas nas casas, nas cidades por onde eu passei, fui. Ah, Cris, perfeito, Rafa, muito obrigado. Quando ver algo que me cause indignação, vou fazer a prece imediatamente. Essa é a melhor arma que a gente tem, a melhor ferramenta que a gente tem, à distância principalmente, né? Esse tema de hoje foi muito bom, inspirador para a minha aula de amanhã. Falarei sobre violência. Boa, Washington. Excelente. Beleza, gente. Então vamos para as nossas vibrações. Está no tardio da hora. Tô colocando a água na boca só para lubrificar a garganta, tá? Não é para não fazer a prece, não. Então eu convido vocês nesse momento para que fechem os seus olhos mais uma vez, que nós possamos sentir os bons fluidos, as boas energias deste momento nos envolvendo, como se fosse uma grande corrente, espiral, e que nós possamos sentir essas boas energias saindo de nós, saindo através do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos, e que a espiritualidade possa absorver essas energias, criando e condensando elas de forma que possa ser distribuído pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos, por aqueles que vivem conflitos, guerras, vivem a miséria, vivem a fome, vivem os desastres naturais. Vibremos pelo nosso país, por essa pátria bendita que nos acolhe nesta encarnação, por todo o povo brasileiro, pelos dirigentes da nossa nação, pelas pessoas que se encontram abandonadas, sozinhas nas ruas, sem família, sem um lar, por aquelas que estão perdidas nos vícios. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nas casas de repouso, pelos doentes em seus lares, aos encarcerados nas prisões. Vibremos as pessoas que sofrem qualquer tipo de violência. Vibremos aos hospitais, aos profissionais da saúde, aos doentes nos leitos de UTI. Que nesse momento nós possamos mentalizar as pessoas ao qual nós gostaríamos que recebessem essas boas vibrações, esses bons fluidos. Que possamos mentalizar uma delas
possamos visualizar a espiritualidade atuando sobre ela, auxiliando. Vamos pedindo que a espiritualidade nesse momento fluidifiquem as nossas águas, possam colocar nelas os remédios espirituais, físicos necessários para as nossas necessidades. Pedimos que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes nos acompanhem durante a noite de sono, cuidando de nós, energizando o nosso físico, o nosso moral, o nosso espiritual, para essa semana que se inicia, que possamos de forma consciente sermos o sal da terra, sermos a luz do mundo. Ainda deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade leve aonde for necessário. E encerramos agradecendo a Ti, Pai, por essa oportunidade, por esse momento, por esse encontro, pelas almas que se encontram nesse momento, conectadas à busca do seu melhor. Que nós possamos oferecer o nosso melhor ao longo dessa semana. Que tenhamos toda a sustentação da espiritualidade e do seu amor para isso. Que cuidemos das nossas palavras, cuidemos dos nossos pensamentos e cuidemos das nossas ações. E encerramos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo o sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Obrigado pela participação, pelos comentários de vocês. Espero que o tema tenha trazido luz à mente de vocês. Obrigado aí pelo Serginho aí, pelo comentário do Serginho. Vou achar sim. Preciso procurar primeiro, viu, Serginho? Aí a gente se encaixa. A gente vai achar um lugar onde a gente se encaixa. Uma excelente noite para todo mundo. Uma semana abençoada para todos. Até domingo que vem. Antes de vocês irem embora, tem um recadinho. Não desliga a live ainda não. Eu não trouxe aqui nenhuma imagem, mas eu queria fazer um convite para vocês, principalmente para quem tem filho. Eu criei um canal no YouTube com a minha filha, um canal educativo, um canal informativo, focado para criança mesmo, para criança pequena, para que os pais tenham relacionamentos com os seus filhos. Chama-se Jornal Paternal. Se vocês digitarem na busca lá do YouTube, vocês vão achar Jornal Paternal. Acessem, deem uma olhada, assistam, vejam o que vocês acham. Se tiver alguma sugestão, podem me dar. Mostrem para quem tem filhos pequenos. Acredito que vocês vão gostar, tá bom? Pessoal, boa noite aí o Dr. Cristiano Lacerda aí chegando, um comentário. Uma abençoada noite para todo mundo e a gente se vê no próximo domingo, na semana que vem, tá bom? Com mais um aprendizado, mais uma coisa que toque os nossos corações. A Camila lá, o Vivência Espírita, já comentou, já curtiu, ela já deu o pitaco dela lá.
Gente, obrigado. Uma excelente noite para todo mundo. Nos encontramos na próxima semana. Tchau, tchau.